Estamos hoje com a Franciele, fisioterapeuta, que vai esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Carol, você? Tudo bem, obrigada. Fran, o que seria DTM? Então, Carol, antes que a gente entre no assunto do que é DTM, é importante que a gente saiba o que é ATM, né? E a ATM, ela é uma articulação que significa articulação temporomandibular, né? Que ela é uma articulação composta pelos ossos da mandíbula, que é um osso móvel, pelo osso temporal, que é um osso craniano, né? E ela é uma articulação que ela apresenta ligamentos, músculos, nervos, disco articular, cartilagem, artérias, enfim, ela é bem completa, bem complexa, né? E ela tem uma relação direta com os músculos da face, os músculos do pescoço e os músculos da cabeça, tá? Ela é responsável pelo movimento de abertura e fechamento da boca, assim como os movimentos de lateralização da mandíbula, protrusão e retrusão da mandíbula, tá? E ela também, auxilia, né, e ela participa dos processos da mastigação, da fala, da deglutição e ela auxilia na mímica facial. Mas a gente precisa lembrar também que a ATM, ela pertence ao sistema estomatognático, né? Que é um sistema composto por várias estruturas que realizam essas funções da mastigação, da sucção, da fala, da deglutição, da fonoarticulação, da respiração, por isso da sua complexidade, tá? E respondendo a sua pergunta, Carol, a DTM, ela é uma disfunção temporomandibular, né? Mas a gente também pode dizer como sendo uma disfunção crânio-mandibular, porque tem toda essa região do osso temporal associado. A gente pode dizer também que é uma disfunção cérvico-crânio-mandibular. E também a gente pode definir como sendo um conjunto de alterações articulares e musculares, de causas multifatoriais e de sintomas diversificados, tá? E por isso essa patologia, essa disfunção, nos obriga a termos uma visão mais global na hora da avaliação, né? E por conta dessa diversidade de causas e sintomas, é importante que o portador dessa patologia, né, seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar, como por exemplo por fisioterapeutas, dentistas, fono, nutricionista, psicólogos, médicos, educador físico, enfim, uma equipe que consiga avaliar esse paciente, saber a causa que ele tem e ser encaminhado para o profissional adequado. Fran, e o que causa DTM? Então, a DTM é uma patologia que ela tem uma etiologia multifatorial. Mas dentro das causas principais da disfunção temporomandibular, a gente pode citar algumas coisas, né? Como, por exemplo, os hábitos parafuncionais. Mas o que são hábitos parafuncionais, né? Então, os hábitos parafuncionais são ações involuntárias e inconscientes, né? Conhecidas como os nossos costumes, né? Que podem trazer alguns prejuízos para esse sistema, né? E muitas vezes são aqueles que, na maioria, recebem uma influência do sistema nervoso central para promoverem contrações isométricas, ou seja, contrações sem movimento, né? E sustentadas. E essas contrações, elas são sustentadas de um determinado grupo muscular, que por consequência levam as articulações nas quais esses grupos pertencem a trabalharem de uma forma mais sobrecarregada, né? E isso resulta na diminuição dos espaços intraarticulares. E tudo isso vai resultar na intensificação do quadro degenerativo e do quadro doloroso que o paciente vai apresentar, tá? Então a gente pode citar, por exemplo, dentro desses hábitos parafuncionais, o bruxismo, que muita gente fala, né, sobre o bruxismo e que muita gente tem, né? E a gente pode dizer que que a gente pode dividir esse bruxismo tanto no bruxismo diurno ou bruxismo de vigília, né? Na qual a pessoa inconscientemente acordada, ela associa contrações prolongadas dos músculos da mastigação, né? E aí tem o bruxismo noturno, em que essa parafunção é muito mais comum, que as pessoas dormem, apertam os dentes e isso causa uma disfunção. Normalmente acordam, enfim, com dores e tudo mais, tá? Mas vale ressaltar também que o bruxismo,
ela é uma das piores consequências dentro dos hábitos parafuncionais. Por quê? Porque a pessoa com bruxismo, ela vai poder gerar fratura nos dentes, ela pode gerar retração da gengiva, na qual a raiz do dente vai ficar exposta. Isso, por consequência, pode levar a um canal. E pode haver também uma reabsorção óssea, amolecimento do dente, né? Além do mais, esse apertamento pode gerar feridas, né, na parte da bochecha e aftas, então é bem doloroso, né? Outro hábito parafuncional é a onicofagia, que é o hábito de roer unhas, tá? Morder objetos, por exemplo, tampinha da caneta, lápis, nessa situação estressante em que a maioria das pessoas vivem e que trabalham muito em escritório, né, ou estudantes propriamente, tem a tendência a colocar a caneta e apertar às vezes inconscientemente, né, e não percebe, mas caracteriza-se como um hábito parafuncional. Mascar chicletes, né, que muita gente tem esse hábito. Dormir de bruços, por quê? Porque dormir de bruços você vai ligeiramente colocar a mão sobre a TM, isso pode gerar um deslocamento lateral dessa TM, além de ser uma postura não muito correta para dormir, tá? Morder os lábios, muita gente tem essa parafunção, né? Pressionar a língua contra os dentes também, então isso pode gerar uma alteração na parte da oclusão, aí os dentistas podem explicar melhor isso pra gente, né? E as alterações oclusais, que são a falta de dente, por exemplo, que vai dar uma alteração nessa mordida. E não podemos deixar de citar os aspectos emocionais que são de extrema importância, né? A gente pode citar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o estresse, que a maioria das pessoas vivem, né? No cotidiano acelerado, ninguém tem pausa, todo mundo numa rotina muito turbulenta, né? Que são cada vez mais citados em artigos, como fator associados às alterações musculares e mastigatórias, tá? Temos também os aspectos sistêmicos, que podemos dar exemplo, por exemplo, da lacidão ligamentar sistêmica, da fibromialgia, da artrite, da artrose, dos distúrbios hormonais e também os distúrbios do sono. A gente pode falar também, muito importante falar sobre isso, que são os aspectos posturais e estruturais, tá? Quando a gente fala de aspectos posturais, a gente pode dar exemplo, por exemplo, de escoliose, podemos dar exemplo de retificação e hiperlordose cervical, a gente pode dar exemplo, por exemplo, de anteriorização do pescoço, anteriorização da cabeça, a próprio movimento de posteriorização do crânio ou de flexão e extensão desse crânio, né? Toda essa alteração nesse sistema, tanto craniano, cervical, postural, torácico, de uma forma generalizada, a gente pode dizer que isso pode diretamente interferir numa disfunção craniomandibular, temporomandibular, cérvico-temporomandibular. Tá? E não podemos deixar também de citar fatores estruturais, como por exemplo, indivíduos que apresentam a classe 2, que é o indivíduo que tem uma mandíbula, pode ter uma mandíbula posteriorizada, uma maxila anteriorizada, ou ambos as formas, né? Ou o indivíduo classe 3, que ele pode ter uma maxila posteriorizada, uma mandíbula anteriorizada ou a junção dos dois fatores, né? E vale ressaltar que os indivíduos que eu citei, classe 1, podem ter o lábio menor, né, mais curto, fazendo com que gere uma hiperativação da musculatura elevatória para poder fazer o fechamento da boca, e isso também podemos dizer que pode ser pode gerar uma disfunção craniomandibular ou temporomandibular. Também podemos citar os traumatismos, né, e a gente pode subdividi-los em macrotraumatismos, né, que são os traumas diretos na face, que podem provocar processos inflamatórios agudos, né. A gente pode citar os traumas indiretos, como por exemplo a síndrome do chicote cervical, que é um movimento abrupto da cabeça no sentido antero-posterior, normalmente causado por algum acidente, um trauma nessa região, que a gente chama de indireto. E os microtraumatismos, que é os que eu acabei de citar anteriormente, que são
os parafuncionais, tá? E quais seriam os sintomas da DTM? Então, alguns sintomas clássicos da DTM, só que assim, antes de eu poder te falar sobre os sintomas, é bom deixarmos bem claro que, diante dos sintomas que serão, que eu poderei falar, a gente precisa fazer uma avaliação muito minuciosa, né? Porque vários sintomas da DTM são sintomas que podem ser relacionados a outras patologias, né? Que são sintomas muito característicos, como por exemplo as cefaleias, as dores de cabeça, né? Que são as causas principais das procuras por disfunções craniomandibulares, pessoas reclamando muito desse incômodo, dessa dor persistente, né? A gente pode falar também das dores da palpação, dos pontos específicos relacionados à articulação temporomandibular, que são pontos específicos na face, são pontos específicos na cervical, na região de trapézio, que são essas musculaturas envolvidas nessa articulação, pontos da TM, na palpação também pode gerar algum tipo de desconforto, né? Dor na face, né? Uma dor no ouvido, que muita gente fala, tô com dor no ouvido, mas na verdade pode ser uma dor na articulação temporomandibular. A gente também pode citar as limitações dos movimentos da boca, né? Que podem ou não estar associados à dor. E numa fase mais aguda, a gente pode até citar um inchaço na região da ATM. Numa fase aguda, as pessoas às vezes têm um incômodo tão grande que às vezes pode sentir uma assimetria de um lado do outro com relação a esse edema que ocasiona, né? A mordida fica mais desconfortável por conta dessa dor, né? A gente também tem que citar os ruídos articulares, como por exemplo os estalidos e as crepitações. Estalido, a hora que você abre, faz aquele barulho, e crepitação, a hora que você sente como se fosse uma areinha ou um barulhinho que não é abrupto, ele persiste, né? Vertigem, zumbido também. A gente pode falar de dores nos dentes, também podemos falar da fadiga dos músculos faciais. Podemos também dizer sobre as dores na cervical, principalmente na região occipital, que é bem aqui na região da nuca, né? Que pode se estender até a região dorsal, né? Tanto dorsal alta quanto a dorsal mais baixa, dependendo do grau da dor, do tanto de tensão que essa pessoa tenha em decorrência da dor, essa tensão ela pode se estender para várias outras regiões do corpo. Lombar, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo sentadas acabam que sobrecarregam essa postura, e a gente não pode isolar propriamente a articulação temporomandibular, tá? E também podemos dizer que essas dores também podem vir na região anterior e superior do tórax, que também estão relacionadas diretamente ao pescoço, que tem uma influência direta na região da cervical. Muitas pessoas referem também dores nos olhos ou as dores retro-oculares, que ficam com aquela sensação de que está com uma dificuldade para enxergar também, levando em consideração também que podemos ter a nevralgia do trigêmeo. Por quê? Porque o nervo trigêmeo é um nervo craniano e é um nervo que passa nessa articulação, e ele tem 3 ramificações: a ramificação superior, ramificação média e a ramificação inferior, né? E ele também passa na cavidade oral e na parte cerebral. Então, pode também ter uma dor nevrálgica nessa região que está associada a essas disfunções da articulação e de todo esse comprometimento muscular, né? Fran, e quais seriam os tratamentos de DTM? Então, Carol, sobre os tratamentos para as disfunções craniomandibulares, temporomandibulares, a gente pode dizer que numa fase mais aguda nós temos o tratamento medicamentoso, né? Que são os anti-inflamatórios, os analgésicos, os relaxantes musculares, mas fazendo uma observação, né, que sobre esse tipo de conduta, a pessoa precisa procurar pelo seu médico, saber se tem alguma outra patologia em que possa ou não fazer uso dessas medicações, porque a gente sabe que pode ter algum efeito colateral ou potencializar ou diminuir a ação de outros, né? Uso de placas miorrelaxantes, que é muito importante, né?
Terapias analgésicas e terapias anti-inflamatórias, como por exemplo a eletroterapia, a termoterapia, calor, frio, né? E a laser terapia também tem um resultado muito importante, muito bom, por sinal. Temos também o dry needling, que é uma técnica de agulhamento a seco para pontos dolorosos específicos, né? A acupuntura, que é uma técnica ótima, porque ela vai tratar não somente a questão da dor, mas o corpo de uma forma sistêmica, né? Tratando especificamente uma regulagem energética, tratando uma disfunção de outros sistemas que podem estar referindo diretamente nessa disfunção da TM, tá? Técnicas de terapia manual, como por exemplo as liberações miofasciais, que tem um resultado fantástico dentro dos tratamentos, né? A RPG, que é uma técnica de reeducação postural global, que é a técnica que eu trabalho propriamente também, né? E é uma técnica que você consegue reorganizar e realinhar o corpo e ao mesmo tempo que você trata, realinha esse corpo, você consegue promover um relaxamento de uma forma globalizada, né? Então são múltiplos sistemas que podem ter uma interligação. Então por isso que a abordagem que eu sempre falo da avaliação é de extrema importância. Porque você consegue tratar o indivíduo no ponto real da causa do problema, né? E a gente pode também falar sobre as mobilizações articulares, né? Principalmente dessa região da TM, que tem um resultado muito positivo. A massoterapia, que são as massagens para relaxamento dessas musculaturas que se tensionam muito, né? Por conta da dor, do estresse e tudo mais. Os alongamentos, pompagem, que promove uma melhor circulação aí nessa região. Técnicas cranianas e técnicas de terapia crânio-sacral, que tem uma ligação direta com o crânio, sacro, coluna, que podem também ter um resultado muito, muito interessante. Além de outras técnicas de terapia manual, se nós formos falar de todas as técnicas de terapia manual, teriam muitas outras técnicas que a gente poderia utilizar, mas que tem um resultado muito positivo e a prática clínica nos mostra muito isso, né? A kinesiotaping, que são as faixas que são colocadas, que ajudam também na questão da dor. A prática regular de atividade física, né? Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com saúde, que entende e sabe o quão importante é a atividade física dentro de tudo que se promove saúde, né? A gente tem que manter uma boa alimentação, que tem alimentos que são de extrema importância para regulagem de processos inflamatórios, processos dolorosos. Aí o nutricionista conseguiria falar muito bem sobre isso, né? E com certeza a gente tem que ter uma boa qualidade de sono. A gente conseguindo dormir bem, a gente vai ter um repouso, um descanso, e essas musculaturas com certeza vão se sentir agradecidas. Existe uma maior incidência de DTM entre homens e mulheres, Fran? Então, Carol, quando a gente fala da disfunção temporomandibular, a gente tem que entender que esse acometimento pode estar na população em geral, tanto crianças, jovens, adultos, idosos, tá? Mas a gente pode falar sim que existe uma incidência maior entre mulheres, em uma proporção que a gente pode dizer de 5:1, tá? De 5 mulheres para 1 homem. Mas vale ressaltar também que essa maior incidência a gente se deve também a mudanças hormonais, principalmente durante o ciclo menstrual, né? Também a gente pode levar em consideração a gravidez, em que tem toda uma alteração nesses sistemas, tá? Além do fato das mulheres elas terem um cuidado maior com relação à saúde, elas acabam procurando mais, né? Então isso são fatores que tentam explicar essa maior incidência em mulheres que em homens. Mas vale lembrar também que a DTM ela pode estar presente em todas as faixas etárias, tá bom? Não só os pequenininhos quanto os maiores, mas o que a gente vê aí é uma incidência, uma prevalência maior entre os 20 e os 40 anos. Fran, e existem alguns exercícios específicos que ajudam a melhorar? Sim, Carol, existem exercícios específicos para essa articulação e para essa região, né? Região da face, da articulação temporomandibular, que ajudam no relaxamento da mandíbula, né?
tem exercícios de repouso da mandíbula, então são técnicas específicas e são exercícios específicos que dentro do tratamento, dentro da fisioterapia, a gente consegue trabalhar com os pacientes e até orientá-los a fazer isso em casa, que numa situação cotidiana a pessoa consegue um relaxamento e uma melhora do quadro álgico. Fran, gostaríamos de agradecer pela sua presença, foi muito esclarecedora, muito obrigada. Imagina, Carol, eu que agradeço o convite de poder estar falando um pouquinho com vocês sobre a disfunção crâniomandibular. A gente prepara uma lembrancinha. Obrigada!